E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: prosperidade à luz da Bíblia. O segredo da multiplicação. Prosperidade é presente do Senhor. Prosperidade é dom de Deus. A palavra de Deus vai falar em muitos lugares a respeito da prosperidade, sendo um presente de Deus, um dom de Deus, graça de Deus na nossa vida. O apóstolo João, na sua carta, por 2 vezes, ele vai estar falando a respeito da prosperidade. E eu quero ler com você a 3ª carta de João, o versículo 2. Amado, em tudo desejo que prosperes e que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Assim como a gente cresce na graça, no conhecimento, na renovação espiritual, João está dizendo a esse ancião amado chamado Gaio que o desejo dele é que ele tivesse, além da vida espiritual abençoada, a vida por um todo, na saúde, nas finanças. Deus é dono do ouro e da prata. Então hoje eu quero pensar com você sobre essa prosperidade, porque esse assunto é polêmico. É polêmico porque alguns falam demais sobre isso e alguns falam de menos. Alguns falam no sentido de querer sempre tirar alguma coisa de alguém. E outros falam no sentido de sempre condenar, chega a chamar a doutrina da prosperidade. E como toda doutrina, existem aspectos positivos que a gente compreende bem, existem alguns aspectos que fogem um pouco do nosso controle, porque eu e você somos humanos, mas eu quero sempre estar firmado na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai falar por diversas vezes. Davi diz no Salmo 37 que nós temos que cantar e louvar a Deus, porque Deus se alegra com a prosperidade do seu servo. A palavra de Deus vai falar para nós, lá em Filipenses 4, no versículo 19, que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão, aquele que supre todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. A provisão, eu gosto até mais de falar isso. Ao invés de falar o Deus da prosperidade, eu gosto de falar o Deus da provisão, o Deus que supre, o Deus que guarda, o Deus que protege. 2 Coríntios 8:9, Paulo fala assim: pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ele, sendo dono de tudo, dono do ouro, dono da prata, ele se fez pobre. Ele nasceu numa família humilde como carpinteiro. Ele nasceu ali numa região muito simplória, né? Em Nazaré ali, as pessoas chegavam a dizer: será que pode vir alguma coisa boa ali daquele lugar? E veio o Senhor Jesus. Se fez pobre para que por sua pobreza nós fôssemos ricos. O texto é muito claro. E Paulo vai dizer também em 2 Coríntios, no capítulo 9, né, ele vai falar que devemos abençoar a obra de Deus, né? Devemos ofertar na casa do Senhor. Deus é o dono do ouro, Deus é dono da prata, como está escrito: distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer o fruto da sua justiça. Ele está dizendo: cada um contribua com alegria. Deus ama aquele que dá alegria. E vocês serão enriquecidos de todas as formas. Leia aí 2 Coríntios 9, do versículo 6 até o versículo 11. É a palavra de Deus. Mas eu quero nessa manhã firmar no milagre da multiplicação, no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Deus multiplicou ali os pães daquele menino. Vamos ler
essa passagem bíblica que é tão conhecida. Muita gente estava ali, era uma grande festa e as pessoas se acumularam em volta do Senhor Jesus. E Jesus aqui multiplicou os pães e o peixe. João 6,11. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos. Olha só, do lanche de um menino, de 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos. Aqui, Jesus provou a fé dos discípulos. Ele disse para os discípulos que estavam ali em volta dele, levantando os olhos e viu aquela multidão, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas olha só o versículo 6 de João 6. Jesus estava falando isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. A expectativa ali, as circunstâncias, é sempre no coração humano o recurso financeiro. Se tivesse dinheiro, podia comprar, mas ali ainda era mais difícil, porque mesmo tendo dinheiro, não tinha onde comprar. É um tempo complicado hoje que nós vivemos também, e a Bíblia fala sobre isso. Chegará o tempo que haverá dinheiro e não haverá como comprar. Em alguns lugares do mundo já existe isso. Graças a Deus o Brasil é muito farto. Existe às vezes a carestia no supermercado, mas o supermercado está sempre com as prateleiras cheias. Tem lugar que já está faltando. É a má administração humana. Alguns têm de mais e outros têm de menos. Filipe pensou mais. É preciso dinheiro. E o que é esse dinheirinho que a gente tem para comprar pão para tanta gente? Aí um dos discípulos, André, disse, versículo 9: aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Aqui está o segredo da prosperidade de Deus, da multiplicação. Como diz o pessoal, até um provérbio popular: o muito sem Deus é nada, o pouco com Deus é muito. Aquele lanchinho daquele menino alimentou toda aquela multidão. Mas a grande revelação que existe aqui é que esse pão de cevada, preste atenção nisso, era o pão que era dado aos sacerdotes. Jesus não era da tribo de Levi. Ele não era um sacerdote nos padrões da lei do homem. No caso, o povo judeu, a lei de Moisés, ele não estava dentro dessa situação. Mas lá em Levítico, que é o pão da cevada, a Bíblia diz assim, Levítico 23:10: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. E ali, o primeiro cereal sempre era a cevada. Então ficou como doutrina judaica, prática do povo de Israel, dar a primeira colheita do pão de cevada aos sacerdotes. Gideão, quando viu o anjo do Senhor, que era a manifestação do Cristo, ele deu ao anjo do Senhor um pão de cevada. O pão de cevada traz a revelação do milagre da multiplicação. E aquele menino, a Bíblia não diz como, aquele menino entendeu que esse Jesus era um sacerdote do Deus Altíssimo. Como a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E como sumo sacerdote,
ele deu graças. Quando você leva a semente no altar, quando você abençoa o homem de Deus, ele apresenta isso ao Senhor. Isso também é uma tipologia do arrebatamento. O que é o arrebatamento? As primícias da igreja sendo apresentadas, diante do Senhor. É isso que o sacerdote faz, ele apresenta diante do Senhor. E acontece o milagre da multiplicação. Aqueles discípulos que não sabiam como alimentar aquela multidão, agora eles voltavam para a sua casa com 12 cestos cheios. Alimentou aquela multidão, 5.000 homens para mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos. Deus, como diz um certo pregador, às vezes ele exagera. Na pesca milagrosa foi tanto peixe que quase, não precisava ser tanto, quase que o barco se rompeu. E agora na multiplicação dos pães, foram tantos pães e tantos peixes que alimentou aquela multidão e ainda sobrou. Que nessa manhã Deus fale ao seu coração. Prosperidade é a luz da Bíblia. Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus em Cristo se manifesta como o bom pastor, Jeová Jirê, aquele que supre as nossas necessidades. Essa necessidade, Deus tem a provisão. Essa prova, Deus tem a porta aberta para você sair do vale da sombra da morte e entrar nas bênçãos do Senhor, aos pastos verdejantes. Jesus é o bom pastor. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é rico e abundante com aqueles que invocam o seu nome. Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Tudo isso que eu tenho falado com você é Bíblia. Não é pensamento meu ou uma doutrina desse ou daquele pastor, dessa ou daquela igreja. É a Bíblia, a palavra de Deus. Que Davi cantou assim: eu fui moço e agora eu fui velho, e eu nunca vi um justo mendigar o seu pão. E Jesus fala no Sermão da Montanha: olhe para as aves do céu, que não planta, mas Deus cuida. Olha para os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. É Deus que cuida de você. Prosperidade é um presente de Deus na minha e na sua vida. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. E a mensagem sendo bênção na sua vida, você pode compartilhar ela à vontade aí nas suas redes sociais. Prosperidade, presente de Deus, o segredo da multiplicação.